Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 8. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 8. Importante rememorarmos, reavivarmos importantes doutrinas que nos ajudam a viver a vida cristã. E nesta noite precisamos observar algumas verdades que temos diante de nós da doutrina da santificação. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Você pode orar comigo? Diga assim então: Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra. Que o meu coração seja terra boa, que a minha mente grave esta palavra, que eu possa lembrar cada dia e que eu tenha a condição de praticá-la também. Ajuda-me a praticar a tua palavra, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. O imperativo da santificação na vida cristã. Eu gostaria da máxima atenção de vocês aqui olhando para mim. Por favor, olhem aqui para frente, estejam atentos, para que o recado de Deus seja recebido por cada um de vocês. Então, muito importante. O imperativo da santificação na vida cristã. Vida cristã precisa de santificação. A santificação é imprescindível na vida cristã. O primeiro resultado da conversão chama-se santificação. Você sabia disso? Que o primeiro resultado da conversão chama-se santificação? Sabia disso? É o primeiro resultado da conversão. Quando alguém se converte, a primeira coisa que acontece na vida dessa pessoa chama-se santificação. E quem diz isso, quem nos revela isso é a própria palavra de Deus. Veja só o que diz o escritor aos Hebreus: nessa vontade, que é a vontade de Deus, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ele está dizendo que o corpo de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi efetuado para que nós pudéssemos ser santificados. 13:12, o escritor vai dizer: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio
sangue sofreu fora da porta, sofreu fora de Jerusalém, né? E ele fez isso para santificar o povo. E ainda o apóstolo Paulo aos Efésios, nesse texto nós usamos muito para os maridos e mulheres, mas ele traz uma revelação muito importante em relação à igreja, porque vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também, a partir daqui, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Então preste atenção: quando há genuína conversão, somos imediatamente lavados no sangue de Jesus. E a conversão começa em você crendo que Jesus morreu pelos seus pecados e recebendo a morte dele como se fosse a sua morte. A conversão começa aqui, quando você entende que Cristo morreu no seu lugar, assumiu o seu pecado e, portanto, a morte dele foi a sua morte. Nesse momento você se entrega a ele, você começa a mudar a sua história, muda o rumo da sua vida, e nesse momento, quando há genuína conversão, nós somos imediatamente lavados no sangue de Jesus, e de pecador nos tornamos santos, de pecador nos tornamos santos, separados para Deus. Olha aqui para mim, a partir desse momento, olha bem o que eu falei, a partir desse momento, o que foi que eu falei? A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. Antes não habitava? Não, ele não habitava. Quando você encontra alguém que não é convertido, dizendo para você que tem Jesus na vida, não é verdade, ele está equivocado. Ah, o Espírito Santo está comigo, não é verdade, está equivocado. O Espírito Santo só entra na vida de alguém após a conversão. Antes da conversão ele está aqui, convencendo. Antes da conversão ele está aqui, levando o pecador a entender que precisa de Cristo. Antes da conversão ele está aqui dizendo: você precisa mudar de vida, Cristo é a solução, você no pecado vai ser condenado. Ele está aqui. No momento da conversão, você é lavado no sangue de Jesus. O Espírito Santo, a partir desse momento, passa a habitar no coração da pessoa, em nossos corações. Por quê, pastor? Porque Deus é santo. Qual é o sobrenome do Espírito? Como é o sobrenome do Espírito? Santo. Então significa que ele é? Então o Espírito Santo passa a habitar nos nossos corações, porque ele é santo e só habita na santidade. Prestou atenção nisso, irmão? O Espírito Santo só habita na santidade, porque ele é santo. Ou seja, para que ele permaneça em nós, na nossa vida, ele mesmo nos dá a força e o recurso necessário. Para que ele permaneça em nós, ele mesmo nos dá a força e o recurso necessário para prosseguirmos em nossa santificação. Ele produz o seu fruto, que é o oposto das obras da carne. O fruto do Espírito é totalmente oposto à obra da carne. Então ele vem e ele mesmo vai produzindo em nós a força e esse fruto que vai nos dando a condição de nos mantermos como habitação dele. Você está aqui comigo? Olha aqui para mim, por favor. Você está aqui comigo? Está compreendendo? Eu gostaria que ao final dessa palavra você pudesse ter crescido um pouquinho mais e saísse daqui desejando de viver uma vida mais santa para o Senhor. Então preste atenção, ele mesmo então nos dá os recursos e a força para prosseguirmos nessa obra de santificação. No verso 1 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele diz que os irmãos de Tessalônica
aprenderam a viver de maneira correta, aprenderam a viver da maneira que agrada a Deus e deveriam prosseguir. Nisso, o apóstolo Paulo nos ensina 3 coisas importantes. Primeiro, que precisamos saber a maneira correta como devemos viver. A vida cristã é diferente da vida velha desregrada que vivíamos. A vida cristã é diferente da velha vida que você vivia. Não é a mesma coisa. Não continua do mesmo jeito. Há uma transformação e mudança. E nós precisamos aprender a viver, de forma correta a nova vida que Ele nos deu. Também precisamos entender que vivendo esta vida de maneira correta é que nós vamos agradar a Deus. Nós precisamos viver para agradar a Deus. Não existe, meu querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, possibilidade de agradar a Deus se não vivermos para Ele. E isso exige uma vida separada do pecado. Para viver para Ele, tem que se separar do pecado. E não existe como agradá-lo sem viver uma vida separada para Ele. Isso é muito importante. Se você quer agradá-lo, tem que viver uma vida separada para Ele. E o apóstolo vai dizer ainda que precisamos continuar progredindo cada vez mais. A santificação exige progresso, não admite que estacionemos e muito menos admite que nós voltemos atrás. A santificação não admite retrocesso e nem mesmo que você pare, você tem que continuar progredindo. É por isso que no último livro da Bíblia, no último capítulo, há uma exortação final para todos nós. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo deve continuar a fazer o quê? E o santo continue a? E o santo continue a? Então, o santo deve continuar a se... Você é santo e deve continuar a se santificar. E isso é um progresso, deve haver progresso na sua vida de santidade, querido irmão. E por essa razão, por esse entendimento de que só agradamos a Deus vivendo em santidade, que precisa haver progresso em nossa vida de santidade, é que nesta noite eu quero falar com você quais as razões para que a santificação seja um imperativo. Por que a santificação é um imperativo? O que é um imperativo, irmão? O imperativo é uma ordem. O imperativo não deixa margem para você dizer, acho que sim, acho que não. Não, imperativo é ordem. Se você quer viver para agradar a Deus, há um imperativo de uma vida santa. E quais são as razões para que a santificação seja um imperativo? A primeira delas é porque a nossa santificação é a vontade de Deus. A nossa santificação é a vontade de Deus. Cutuca o seu irmão e diga isso para ele. O que você falou para o seu irmão? O que você falou para o seu irmão? A nossa santificação é a vontade de Deus. Nós somos ensinados a orar e oramos para que a vontade de Deus seja feita, não é assim? Não é assim que nós oramos? Não é assim que Jesus nos ensinou? Para orarmos para que a vontade de Deus seja feita. E a nossa santificação é vontade de Deus. Ele deseja isso. Para que a sua vontade fosse feita, Ele preparou os meios da nossa santificação. Mas Ele deseja isso, então nós devemos orar para que isso aconteça também. Agora, por que Deus deseja tanto a nossa santidade? Pergunta para mim. Por que Deus deseja tanto a nossa santidade? Pergunta para mim. Pergunta para o seu irmão. Sabe por que Deus deseja tanto a nossa santidade, meu irmão? Porque o pecado nos afasta dele. A primeira consequência do pecado foi colocar o homem para fora do jardim, da presença de Deus. Todos pecaram e foram
e foram afastados da presença dele. Mas Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Vê que dificuldade. Vê que dificuldade que acontece. Ele nos criou para vivermos para Ele, para nos relacionarmos com Ele, e teve que nos afastar dele por causa do pecado. Veja só, Deus nos criou para o relacionamento com Ele, e sem esse relacionamento com Ele, a nossa vida perde o sentido. Sem relacionamento com Deus, sua vida, me perdoe com toda a sinceridade e com todo o amor do meu coração, sem viver para Ele, se você não vive para Ele, se você não se relaciona com Ele, a sua vida é uma porcaria, me perdoe, mas é verdade. Se você não tem relacionamento com Deus, a sua vida, ela não tem nada. Uma vida sem nada, vazia, porque o que dá sentido à vida é Ele, é a presença dEle, é a vida dEle em você, meu irmão. O que traz sentido para a sua vida não é o seu trabalho, não é a sua profissão, não é a sua família, não são os seus negócios. O que dá sentido à vida é a presença dEle na sua vida. É isso que dá sentido à vida. Mas para Ele estar em mim, para Ele estar em você, eu preciso desenvolver esta vida de santificação, para ter relacionamento. Sem esse relacionamento com Ele, nossa vida perde o sentido. E como Deus nos ama tanto, 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 Ele deseja que a nossa vida tenha sentido. Por nos amar, por amar você, Ele quer que a sua vida tenha sentido. Foi por essa razão que eu acabei de falar, que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer e o seu sangue nos purificar, para que pudéssemos ser santos. Uma vez purificados, a nossa tarefa é de nos mantermos puros. Jesus nos lavou no sangue dele, e a nossa tarefa é de nos mantermos puros. Mas como fazer isso, pastor, se o pecado nos assedia teimosamente todos os dias? Na força e no poder do Espírito Santo. Se você percebeu, o apóstolo Paulo termina esse parágrafo, no versículo 8, falando exatamente que o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. Ele termina dizendo isso porque é na força dele que nós podemos estar de fato vivendo em santificação. Por isso a exortação do apóstolo lá em Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Agora, para estar cheio do Espírito Santo, não pode estar cheio de outra coisa. Se o teu coração está cheio de tranqueira, de imundícia, sentimentos ruins, pensamentos ruins, cheio de pensamentos pecaminosos, como é que vai estar cheio do Espírito? Não pode. Precisa limpar esse coração para que ele esteja sempre cheio do Espírito Santo. E se ele estiver cheio do Espírito Santo, não haverá lugar para maus sentimentos, para maus pensamentos, para desejos ruins, para inclinação para o mal, porque o seu coração estará cheio do quê? Do Espírito Santo. É isso que precisamos entender. Então perceba uma coisa, querido irmão, querida irmã, muito importante. A nossa santificação não é um capricho de um Deus ranzinza e mal-humorado. Não, é o caminho que nos permite nos relacionarmos com Ele, e nos relacionando com Ele, a nossa vida tem sentido. Só nos relacionando com Ele que a nossa vida tem sentido. Então, Ele não quer a nossa santificação porque Ele é um Deus exigente, mas não, Ele é um Deus relacional, que quer que nos relacionemos com Ele. E sem santificação não há relacionamento com Deus. Você quer se relacionar com Deus? Senti-lo, ouvi-lo? Então precisa afastar-se do pecado. Foi por essa razão que o escritor aos Hebreus afirmou que sem santificação ninguém verá a Deus. Foi por essa razão. A nossa santificação é um imperativo, porque essa é a vontade de Deus. E essa vontade não é um mero capricho desse Deus. É para que possamos nos relacionar com Ele. Pois sem vida santa, o nosso relacionamento com Deus inexiste. Não existe, meu querido irmão. Eu vou repetir para você. Sem vida santa,
o nosso relacionamento com Deus não existe. Compreenderam aqui os meus irmãos da minha direita? Sem vida santa, relacionamento com Deus inexiste, não existe. Se você está vivendo no pecado, dizendo, estou me relacionando com Deus, você está numa mentira. É mentira isso, é um engano. Você está sendo enganado pelo seu próprio coração, porque quem vive no pecado não se relaciona com Deus, porque Deus não habita no meio do pecado, Ele deixa, Ele sai. Meus irmãos da minha esquerda, compreenderam isso? Sem relacionamento com Deus, ou sem santificação, não há relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com Deus. Você compreendeu isso? Não existe. Sem santidade, não existe. É uma mentira que você está vivendo. Eu estou falando que você está falando com coisa nenhuma. Você está falando, mas não está falando com o vento. Porque Deus, Ele não responde você se você vive uma vida de pecado. Você precisa aprender que os meios para você ser santo Ele já proveu. Agora você precisa decidir viver e crescer e progredir em santificação. Meus irmãos aí da galeria, entenderam o recado? Não existe como se relacionar com Deus sem santidade. Ou seja, não tem como você dizer que se relaciona com Deus se você não tem vida santa. Compreenderam? Não existe, meus queridos irmãos. Isso não existe. Então, por que Deus, Ele deseja? Porque isto é a vontade dEle. Porque a vontade dEle é se relacionar com você. Deus quer se relacionar com você, querido irmão. Deus quer se relacionar conosco. Agora, Ele não faz de qualquer maneira. Ele prepara os meios e Ele diz, eu preciso de você santo, para que você tenha propósito na vida, que a tua vida tenha sentido, para que nós possamos nos relacionar e você saber que a sua vida está em mim e eu estou em você também. Compreende isso? Então, por essa razão, a nossa santificação é vontade de Deus. E a vontade de Deus é porque... essa vontade de Deus não é porque Ele é caprichoso. Essa vontade de Deus é porque Ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você e comigo. Mas Ele não quer se relacionar comigo e com você porque Ele precisa disso. Não, Ele quer se relacionar comigo e com você porque nós precisamos disso. Porque nós precisamos. Porque a nossa vida sem esse relacionamento não tem propósito e sentido. Compreendeu isso, meu irmão? Então é por essa razão. Primeira razão desse imperativo é porque Ele quer que nos relacionemos com Ele, não porque Ele precisa do seu relacionamento, mas porque nós precisamos do relacionamento com Ele, para que a vida tenha sentido. Compreendeu isso? Pergunta para o seu irmão, compreendeu isso, irmão? A segunda razão para que a santificação seja um imperativo na vida cristã, meu querido irmão, é porque o nosso corpo é habitação de Deus, por isso exige santidade no nosso viver. O apóstolo Paulo está dizendo isso nos versos 4 a 6. O maniqueísmo é uma filosofia cética que afirma que o corpo é mau. Platão, também um filósofo, na sua teoria das ideias, ele considerava o corpo mau. Já no outro extremo, entre outras filosofias, o hedonismo é o extremo, ele é a filosofia que defende a busca do prazer como a finalidade da vida humana. O cristianismo já rejeita essas duas ideias. O cristianismo, na verdade, nós vamos encontrar que ele não rejeita o corpo e também não cultua o corpo. Não há esses extremos de estar negando o corpo, dizendo que o corpo é mau, ou levando para o outro extremo, idolatrando o corpo e fazendo culto ao corpo, como muitos têm feito em nossos dias. O cristianismo, ele não rejeita o corpo, ou coloca também numa condição inferior. Pelo contrário, a Bíblia afirma que o nosso corpo santificado passa a ser templo, morada do Espírito Santo. Amém? O apóstolo Paulo expressa o valor do corpo, colocando em igualdade com a alma e com o Espírito. Ele vai falar isso em 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que ele vai dizer. O que ele está dizendo? Que o próprio Deus da paz o santifique parcialmente, o santifique pela metade, inteiramente. Ele quer nos santificar como? Inteiramente. Que todo o espírito, aqui é o espírito do homem, com E minúsculo,
alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer a nossa santidade completa, inteira, corpo, alma e espírito santificados. Isso é importante. O nosso corpo, se ele não fosse importante, o Senhor não diria que o ressuscitaria. É claro que ele vai tomar uma nova forma, mas nós vamos ressuscitar no corpo. O seu corpo irá ressuscitar um dia, e ele será transformado, como diz Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios 15, 42 a 44, ele diz: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. O seu corpo, se você estiver firme com o Senhor, se você dormir em Cristo, salvo, quando Jesus voltar, seu corpo será ressuscitado e transformado num corpo imaterial, diz a palavra de Deus. Mas o seu corpo será ressuscitado, porque não haveria razão de ressuscitar o seu corpo se ele não tivesse algum valor para Deus. Ele morreu para nos comprar por inteiro para Ele, corpo, alma e espírito. Compreendeu isso, irmão? Então o seu corpo é de quem? De quem é? De quem é o seu corpo? De quem é o seu corpo? Quem deve morar na sua vida? Você é a habitação de quem? Quem é que habita em você? Pergunta para o seu irmão: quem é que habita na sua vida? O pecado ou o Espírito Santo? Quem é que habita na sua vida? O pecado ou o Espírito Santo? Você foi feito templo para que seja a habitação do pecado? Você foi feito templo para ser a habitação do Espírito Santo. Por isso, dos versos 4 a 6, olha na sua Bíblia aí, onde nós lemos 1 Tessalonicenses. É preciso saber, diz o apóstolo Paulo, possuir o corpo em santificação e honra. Agora vai pegar um pouquinho, tá, gente? Mas fica tranquilo que é para o nosso bem. Não com o desejo de lascívia. O que é lascívia? Significa sensualidade, libidinagem, luxúria. Na Bíblia, irmãos, a palavra lascívia é interpretada como impureza, impudor. O comportamento lascivo vai além do pecado e envolve o desprezo por aquilo que é certo. Ah, não é assim, não é tão grave assim. Eu transar com a namorada, com o namorado, isso não é grave, isso é normal. Isso é gravíssimo. Está dizendo que o comportamento lascivo, ele vai além do pecado, envolve o desprezo por aquilo que é certo. Essa é a verdade. O apóstolo Paulo estava triste com alguns irmãos lá da cidade de Corinto. Sabe por quê? E ele escreve isso, e ele diz isso. Sabe por quê? Porque eles estavam agindo assim. Olha o que eles estão dizendo: receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, e não fizeram o quê? Pecaram e não fizeram o quê? Não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo está dizendo assim: eu estou triste. Eu estou muito triste porque alguns de vocês pecaram e não se arrependeram. E pecaram no seu corpo e não se arrependeram. E aí no verso 5, 6 ele vai dizer que não devemos defraudar nesta área o nosso irmão. O que ele está falando aqui? Ele vai dizer: nessa matéria ninguém defraude o seu irmão. Que matéria é essa? É na área sexual que ele está falando. Ele está dizendo: nessa área ninguém defraude o seu irmão. O que é defraudar? É despojar, desapossar alguém de algo com dolo, com engano. No contexto bíblico, entende-se por defraudar quando, por exemplo, um casal de namorados começa a fazer carícias,
que vai além e provoca excitação para fazer sexo que não pode ser feito fora do casamento é pecado, e isso acontece, né? Isso se chama defraudar o outro, porque ele está fazendo uma coisa que ele não pode concluir, e se ele concluir vai estar em pecado, e se não concluir está em pecado também. Então, por isso está dizendo, não é para defraudar. As carícias, não é o que vai além, né? E isso tudo, na verdade, é defraudar o seu irmão, e não é para fazer isso. Ele está falando isso na área sexual, tá? Ocorrendo aí a defraudação, quando o outro é excitado e não pode, né, na verdade, fazer o ato sexual, porque é mais pecado ainda, e que ele vai estar atraindo. Isso é defraudar o outro. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, o conselho da palavra de Deus para nós é esse: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Compreenderam isso? Pergunta para o seu irmão: compreendeu isso, irmão? Compreendeu essa verdade? O conselho da palavra de Deus. A nossa santificação deve ser completa: corpo, alma e espírito. O seu corpo não é mais seu. O seu corpo pertence ao Espírito Santo, e se você é convertido, lavado no sangue de Jesus, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Compreendeu isso? Por isso é um imperativo, porque o nosso corpo é a habitação de Deus. Se queremos Deus habitando em nós, precisamos progredir em santidade e compreender que o nosso corpo é a habitação de Deus. Onde Deus habita, o pecado não pode habitar. Diga isso para o seu irmão mais uma vez, para ele guardar no coração. Onde Deus habita, o pecado não pode habitar. E se o pecado habitar, Deus continua habitando? Sim ou não? Então tem um monte de gente se enganando-se a si mesmo. Porque se você estiver em pecado, o Espírito Santo não habita em você. Você precisa livrar-se do pecado para que ele volte a estar no seu coração. Compreendeu, irmão? Isso é muito importante. E a terceira razão, porque na vida cristã a santificação é um imperativo, é porque nós fomos chamados para a santificação. Verso 7. Nós fomos tirados do meio da imundícia para uma vida pura e separada para Deus, queridos. Quando Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo, Ele está falando de brilharmos por vivermos uma vida diferente do mundo. Semana passada citamos aqui uma frase do Martin Luther King, dizendo que trevas não expulsam trevas, só a luz pode expulsar as trevas. Treva não manda a treva embora, o que manda as trevas embora é a luz. É a luz que manda as trevas embora. E isso precisamos entender. Somente a luz expulsa as trevas. Se não entendermos isso, então é complicado. Se a nossa boca, olha bem, se torna fonte do que não presta. Aliás, falando em nossa boca tornar-se fonte do que não presta, convém lembrar a experiência fantástica, sobrenatural do profeta Isaías, que quando ele contempla a majestade de Deus, ele: vou morrer porque sou pecador, e aí ele vê um anjo com uma tenaz, com um pegador, trazer uma brasa. E onde é que o anjo coloca essa brasa? Na cabeça do Isaías? No ouvido do Isaías? No coração do Isaías? Nos olhos do Isaías? Coloca onde? Na boca. Mas coloca na boca, irmão, não é só porque o Isaías era mensageiro do Senhor. Coloca na boca, porque o nosso irmão Tiago diz que aquele que não tropeça em palavras é varão perfeito. Você sabia que a santidade começa aqui também? Na sua boca. Começa aqui. Se a nossa boca se torna fonte do que não presta, se os nossos olhos forem maus e cobiçosos,
Se os nossos ouvidos estiverem buscando ouvir sons que deformam o nosso caráter, se os nossos negócios foram desprovidos de ética e cheios de mentira, se os nossos relacionamentos forem fraudulentos, então não haverá diferença alguma com o mundo. Então você é um mundano como qualquer mundano lá fora. Você é igual ao mundo. Por isso Jesus nos chamou para sermos diferentes do mundo. Nós somos chamados para sermos separados do mundo para Deus. Só cumpriremos com a nossa missão nesse mundo se vivermos em santidade, pois somente santos no mundo podem mudar a realidade à sua volta. Não esqueça disso. Se você for igual ao mundo, fizer como o mundo, agir como o mundo, pensar como o mundo, fazer como o mundo, você é mundo. Agora, se você pensar diferente, se você pensar como Deus pensa, agir, buscando agir como Deus quer que você haja, vivendo em santidade, separado para Ele, então aí você fará a diferença, porque você será de fato verdadeira luz. A nossa santificação é um imperativo, porque nós somos chamados para sermos santos. Texto bíblico que lemos ainda na introdução diz: sede santos, porque eu sou santo. Amém, meu querido irmão? Compreendeu que você foi chamado para a santificação? Se fosse para permanecer na imundícia, Deus te deixaria na imundícia, mas Ele tirou você da imundícia e te chamou para ser santo, separado para Ele, para você brilhar onde você estiver. Por isso, meu querido irmão, quero concluir essa palavra desta noite para você. Como eu disse, relembrando uma verdade importante da vida cristã, uma doutrina importante da vida cristã, porque se não a praticarmos, nós estaremos nos enganando e não chegaremos no céu. É graça de Deus a chegada no céu, mas a graça dele é que proveu o meio de você viver santo. É a graça dele que proveu o sangue de Jesus. É a graça dele que proveu o Espírito Santo. É a graça dele que proveu a palavra que nos limpa. A graça dele proveu os meios. Agora, se você não aplicá-los à sua vida, né? Eu sou salvo pela graça, né? E não preciso fazer mais nada. É uma desgraça isso. Não é graça. A graça foi ele prover os meios para você viver uma vida santa. Agora, viver uma vida santa é uma decisão que você faz. Ele te santificou, Ele te separou. Agora, manter-se puro e crescer em pureza, crescer em santidade, é uma decisão sua. Agora, você precisa entender que não é uma opção. Ou você faz e tem um Deus relacional, ou você não faz e vive uma vida sem propósito. A Bíblia ensina como o cristão deve viver. A Bíblia nos ensina que não há como agradar a Deus se não nos afastarmos do pecado. A Bíblia nos ensina que precisamos progredir em nossa santificação. E há 3 razões importantes para que a santificação seja um imperativo. Primeiro, porque a nossa santificação é a vontade de Deus. Você quer agradar a Deus, então precisa ser santo. Mas não é porque Ele quer por ser caprichoso, não. É porque Ele quer se relacionar com você. E Ele quer se relacionar com você, e só pode fazê-lo se você for santo. Agora, Ele quer se relacionar com você não é porque Ele precise, mas porque Ele nos ama e sabe que nós precisamos disso. Por nos amar, Ele quer se relacionar conosco, porque Ele sabe que nós fomos criados para isso. Por isso, a primeira razão é porque essa é a vontade de Deus, e a vontade dEle é que você se relacione com Ele, que nós nos relacionemos com Ele. A segunda razão é porque o nosso corpo é a habitação de Deus. Deus não quer habitar em meio ao pecado. É preciso pureza no pensar, no falar e no agir. Santidade. E a terceira razão é porque nós somos chamados para a santificação. Fomos tirados do mundo para sermos diferentes do mundo. E somente vivendo de forma diferente, nós poderemos brilhar e ser verdadeira luz. Esqueça disso. Igual não faz diferença. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja
ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.